governo maior, não tinha um líder, um superior, uma pessoa que delegasse as regras para a vivência da nação. E aqui nós observamos que esse povo, logo por conta de consequências de pecados da nação, vindo já com a negligência com seus filhos, eles contraíram uma maldição para a sua vida. A geração futura entrou em comprometimento, pois Deus, ele é justo. E agora veio sobre Belém a fome. Um pai de família que se acha afrontado pelas necessidades, o que ele vai fazer, sendo ele o provedor? Lógico, procurar um refúgio, procurar meios para suprir as necessidades da família, porque ele é o provedor. A gente precisa só ter o cuidado, porque Satanás, ele trabalha em cima das nossas necessidades. Lembra de quando Jesus estava com fome lá no deserto? Qual foi a proposta inicial de Satanás? Que ele transformasse as pedras em pães. O que a gente precisa reconhecer é que estamos sobre o senhorio de Deus. Deus é o nosso provedor. Há momentos que é para passarmos essa necessidade. E nós não devemos nos agoniarmos dentro dela a ponto de procurarmos meios que venha suprir as necessidades, mas que não esteja dentro da vontade de Deus. É melhor passar fome com Deus presente do que ter sucesso com Deus ausente. Esses dias eu falei que Saul usava a coroa sem Deus. Deus usava Davi sem a coroa. Deus não precisa de recursos humanos para agir em favor dos seus. Ele é o nosso provedor. Já tenho falado muito isso aqui, que quando a gente entra num aperto financeiro, que às vezes a gente só tem um pouquinho de comida, a Helena diz: Roberto, a comida hoje é muito pouca, é pouca mesmo. Eu disse: Deus está com duas opções aí agora. Ou ele multiplica a comida, ou inibe a nossa fome. E a coisa acontece, irmãos. E aí, este homem, pai de família, procurando um escape, um recurso para a manutenção da família, ele olha para Moabe. E para lá ele vê que as coisas estavam melhor do que em Belém. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Há momentos na nossa vida que a gente se depara em ambientes que está contrário à promessa de Deus. Para nós, contrário. Por quê? Belém, casa do pão. Você já pensou chegar na padaria e dizer, lá os atendentes dizer, não tem pão. Mas como não tem pão, se é uma padaria? E aí, Belém, casa do pão, não tinha pão. O texto diz que estava tendo fome. Ele vai a Moabe, leva os seus filhos, e lá ele morre. Seus filhos tomam esposas de lá, moabitas. Casam-se, mas depois também eles morrem. Sabe o que acontece? É um texto que eu acho muito lindo. É quando o texto diz que Noemi tomou o conhecimento. Disseram para ela, ainda em Moabe, que Deus tinha visitado Belém.
Oh, irmãos, se eles estivessem lá, estavam envolvidos com essa participação, eles estavam, vamos chamar isso de avivamento, eles estavam envolvidos nesse avivamento da visitação de Deus. Mas quem tem o hábito de não estar no ambiente que Deus marca a sua presença, sempre vai ter só notícias daquilo que aconteceu, das bênçãos que Deus o derramou. E aí ela decide a voltar. Queridos, a pior coisa na vida da gente é quando a gente, não vou dizer a pior, mas o mais dolorido na vida da gente é o chamado recomeço. E em dados momentos a gente precisa recomeçar. A gente precisa reconstruir, porque Deus é o Deus de reconstrução. Lembra? Quando começou com o primeiro casal, estava tudo muito bem, mas o casal falhou diante de Deus, não obedeceu como Deus tinha ordenado. Deus agora, o tempo vai passando, chega a Noé, Deus decide deletar toda a humanidade e recomeçar. Recomeçar. Aí ele vai, os filhos de Abraão, na pessoa de Jacó, seus filhos, desce para o Egito. Deus resolve recomeçar, já foi falado nesta noite, recomeçar através de Moisés. A humanidade toma novamente outro rumo, que foi necessário um recomeço de novo. Deus o recomeça lá na cruz do Calvário. Deus dá mais uma oportunidade para o recomeço. E aquele que não está disposto a recomeçar, por conta das dores que sobrevêm, às vezes vergonha, porque é necessário ir lá e pedir perdão, é necessário esquecer, como disse Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Ruth toma essa decisão, pega as suas duas noras e se levanta para ir a Belém. É bom quando se reconhece que a gente errou, tomou prejuízos na caminhada, mas está disposto a recomeçar. Ela se lembra que as meninas tinham o hábito do seu povo, e agora ela diz: ei, filhas, vocês podem retornar à casa dos pais de vocês, vocês estão liberadas para casar com quem vocês quiserem. Uma das noras, a Orfa, simplesmente beijou a sua sogra e voltou. E o texto diz que ela voltou para o seu povo e para os seus deuses. E para os seus deuses. Quando ela agora se volta para Ruth e diz: Ruth, você, minha filha, está liberada também, sim, sua irmã. Ela disse: não insista com isso. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Aonde tu morreres, eu ali também morrerei. A única coisa que possa nos separar seja a morte. Mas não me peça mais isso, eu irei contigo. E a decisão desta mulher está justamente na decisão ao lado de Deus. O teu Deus é o meu Deus. Que eu acho interessante em tudo isso, porque o capítulo 1 se trata de 10 anos. 10 anos
fora da rota que Deus tinha para o seu povo. 10 anos, uma família sai de Belém, vai para Moabe, e agora morre o homem, morre os filhos, a mulher que era bem sucedida, mas na sequência do texto, que ela tinha terras ali, era gente bem sucedida, e aí os outros escaparam, sem a necessidade de sair. Só você tem que romper com a aliança que fez com Deus. E os outros? Por que os outros não morreram também no mesmo período de fome? Eles esperaram pela provisão de Deus. Eles não se engodaram com a prosperidade a ponto de se perderem na caminhada. E aqui nós vemos que quando eles chegam na entrada da cidade, o povo vai ao seu encontro e diz: Noemi, esta é Noemi, ela está voltando. Ela disse: Noemi, não, me chame agora de Mara, porque eu estou amarga. Deus, Ele me puniu. Deus, aqui a gente percebe, a gente encontra uma mulher, e é o pior caso, a pior fase da vida daqueles que conhecem a Deus, é quando se revolta com Deus. Ela estava revoltada com Deus, irmão Edmilson. Deus me puniu. Aonde está esse Deus? A gente estava atrás de refúgio, a gente estava atrás de meios de sobrevivência, e agora perdi o meu marido, perdi os meus 2 filhos, volto para cá, pior do que fui. Decisões erradas, decisões que foram tomadas em busca de prosperidade, porque em vez de confiar no provedor, se lançaram sobre a provisão. Ele olha para Moabe e vê a pastagem, e aquilo lhe chamou a atenção. Da pastagem, se lá o negócio vai dar certo. Assim como Ló também exigiu as campinas de Sodoma, tudo verdinho, parecia o jardim do Senhor, mas não era. Felizmente hoje muitos não estão em busca de pastagem, mas de postagem. É isso que acontece nos nossos dias. São as postagens, não são as postagens. Como falei agora há pouco, após o hino, a saudação da diaconisa Ana, Deus me puniu, Deus fez juízo sobre mim. Entende? São pessoas que tomam decisões erradas, e quando as coisas acontecem fora do seu desejo, eles culpam a Deus. Cuidado. Em vez de você ser uma pessoa, uma Noemi, você vai ser uma Mara, vai ser amargo, porque não tem alegria. Por quê? Porque fez a coisa errada. E aqui nós vemos que aquela menina, com a sua decisão de ficar ao lado da sua sogra, essa nora era tão gente boa, que as próprias mulheres que a conheceram na sua chegada, elas disseram para Noemi: essa tua nora, ela é melhor para ti do que 7 filhos. Porque com certeza a Noemi, ela sempre estava apontando para os 2 filhos.
eu tinha 2 filhos. Eu era isso quando eu tinha meus 2 filhos. Aí as pessoas se preocuparam em trazer a ela o entendimento de que a nora que ela tinha era melhor do que 7 filhos que ela pudesse ter. Não era só de 2 que ela perdeu. Sabe aquelas pessoas que se lançam sobre o passado? Falei agora há pouco de Paulo que diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Tem pessoas que, em vez de estar envolvido no que está diante dele, ele se envolve com o que está para o passado, com o que passou, e fica lamentando, fica até fazendo pessoas desistir, contando o seu triste passado. E agora a menina diz: a senhora fica aí em casa e eu vou trabalhar. Alguém tinha que trabalhar, porque eles tinham que se manter. E ela foi para a fazenda de Boaz. Quando ela chega lá, ela tinha conhecimento. E aqui nós vemos mais uma vez o cuidado de Deus para com os seus. Ela tinha conhecimento, logicamente, Noemi tinha falado para ela da lei que tinha em Israel. Quem não tinha a vinha, os pobres, as viúvas, os mendigos, na colheita, eles podiam ir para a roça lá dos fazendeiros e atrás, ele não podia pegar do que estava para se colher. Mas era dito já aos trabalhadores que aquilo que caísse do cesto, eles não ganhassem. Eles sempre deixassem algo. Esse algo é chamado de rabisco. E ela já tinha conhecimento disso. E ela foi para juntar aquelas rabisco, aquilo que tinha caído, que os outros tinham deixado cair. Aquela mulher, ela começou a trabalhar ali juntando. Certamente as pessoas gostaram muito dela, que quando de repente Boaz aparece lá e olha para ela, vê que é uma pessoa diferente, porque a pessoa, para ser generosa, não precisa, ela está expondo a sua generosidade, irmãos, expondo assim, dizendo: eu sou isso, eu sou aquilo. Não. As pessoas começam a ver porque o comportamento é diferente. Comportamento é diferente. Aquelas pessoas que você olha e diz assim: rapaz, esse cara parece gente boa. Mas também, ao contrário, tem uns que a gente olha assim e diz: rapaz, esse camarada aí não é gente boa, não. Pelo jeito dele, mas com Ruth é diferente. Ela externava a beleza da bondade. Boaz chega, olha para ela e pergunta para o gerente, diz: de quem é esta menina? Ela está sob a responsabilidade de quem? E certamente o gerente, falando para ele, contou a história que ele sabia, desde lá de Moabe, que ela foi quem resolveu não abandonar Ruth, não abandonar Noemi. Noemi, quem era Noemi? Era parenta de Boaz. Gente, há coisas interessantes que talvez você não saiba, mas as pessoas já estão falando por aí. Que quando Boaz foi falar com ela, ela disse: muito obrigado, meu senhor. Muito obrigado. Ele disse: não te preocupa. Eu já conheço a tua história. Já me contaram de você. Como é tão bom quando a gente constrói algo bom. Isso serve como um abrir de caminho para nós. A gente vai passando e as pessoas vão dizendo: não, esse rapaz é gente boa. Esse rapaz, essa moça é gente excelente. Foi o que aconteceu com ela. E aí, o que acontece é que Boaz deu ordem aos seus trabalhadores para que deixasse cair propositalmente
para que ela juntasse. E já apelou para ela, porque era assim, estava numa roça hoje de alguém, amanhã já ia para outra. Era assim que era. Aí Boaz chegou para ela e disse: fica com os meus trabalhadores, até que se termine a colheita. E convidou ela para um almoço. Convidou ela para o almoço. E ela foi almoçar com ele. Sabe o que ele ofereceu para ela? Além das tostadas, ofereceu pão e vinho. Olha a tipologia do nosso Cristo aqui. O que Cristo ofereceu para a igreja? Com o ato de misericórdia, com o seu ato regenerador, ele oferece à igreja, a nós, pão e vinho. Isso é motivo de honra. E agora o que a gente vê é que Boaz dá a ela mantimento. Dá a ela mantimento. Quando ela chega na sua casa, já à noitinha, que Noemi vê ela com aquelas cestas, cesto cheio. Em que roça você foi? Com quem você trabalhou hoje? E quando ela disse com quem, ela disse: ele é nosso parente bem próximo. E agora ela começa a dar instruções a ela. Começa a dar instruções. Ela tem o conhecimento que no outro dia, no dia do término da colheita, havia uma festividade e eles dormiam lá. Nesse dia você vai. Deixa eu dizer uma coisa. Quando Boaz viu aquela moça, ele já era um homem maduro. Já não era muito novinho, porém muito respeitador. Muito respeitador. Que é isso que está ausente nos nossos dias. É o respeito para com as pessoas de boa reputação. Moças que acham que para segurar um namorado tem que se entregar para ele. Isso é maldição. Isso é maldição e a gente precisa ter esse cuidado. Porque senão a maldição vai vir tanto para você como para a sua congregação. E agora ela volta lá. Na noite em que foi a celebração, Noemi instruiu ela. Disse: você agora, esse homem já se interessou por você. Você toda sujazinha aí, toda suada. Ele já se interessou por você. Ele já teve graça. Você já achou graça diante dele. Imagine, agora minha filha, você vai dar uma caprichada nesse look. Você vai agora toda cheirosinha, toda arrumadinha. Só não deixa as pessoas te perceberem por lá. Mas quando ele entrar para deitar, você entra, levanta o lençol de cima dos seus pés e deita ao lado dele. Ali era, quando se fazia, uma moça fazia isso, ela estava dizendo: eu estou aqui, meu Senhor, e faça-se o que você bem entender. Tome decisões a meu respeito. E assim ela fez. Quando aconteceu isso, ele logo, por volta de meia-noite, ele se retirou, foi lá para a cabeceira de onde estava toda a colheita, ele se deitou, ela devagarinho foi, fez como a sua sogra tinha orientado. Olha como é bom seguir conselhos, conselhos de quem tem bons conselhos, conselhos espirituais. Obedecer é melhor do que sacrificar. Ela foi lá, fez como a sogra tinha dito, levantou o lençol dos seus pés e deitou ao lado dele. Ele, quando percebeu que estava uma mulher do lado dele, sabe o que acontece? Ele não fez
porque ela estava ali à mercê dele. Ele poderia fazer o que ele quisesse. Ela estava ali dizendo: tome decisões a meu respeito. Mas ele era um homem que conhecia, ele sabia que com Deus tudo é dentro da legalidade. Quem rompe com as leis legais de Deus sofre consequências. Sofre consequências. Quem está aí? Ela responde: sou eu, meu Senhor, a tua serva, a tua criada. Tome decisões a meu respeito. E ele disse: não. Tem um parente mais próximo. Tem um parente mais próximo e nós precisamos primeiro falar com ele. Ali ele estava dando a entender a ela que ela estava livre para levantar-se e ir embora, porque ele não ia tomar decisão nenhuma. Tinha alguém além dele. Um homem que respeita. Um homem que respeita. E ele diz: mas, porém, fique. Não vá sair, porque já é tarde. Não vá sair, mas fique aí até o amanhecer. Será que nos dias de hoje alguém estava disposto a honrar uma moça de caráter que estava simplesmente procurando construir uma família? Porque existem as pessoas que estão querendo construir uma família e existem os que estão querendo apenas se prostituir. É incrível. Eu aconselho as nossas moças que tenha cuidado com isso. Não entregue o seu coração, não entregue o seu amor a alguém que simplesmente quer se aproveitar de você, mas não lhe ama como deveria. Que não está disposto a cumprir a legalidade para o caminho da bênção, para estarem incluso no projeto de Deus. Fora disso, não tem bênção. Vai ser frustrado. Deixa eu dizer, na oportunidade, ele se apressou para isso. Ele se apressou, porque quando ela veio, voltou pela manhã para a casa de Noemi, Noemi perguntou: e aí, o que aconteceu? Não aconteceu nada, minha senhora. Não aconteceu nada. Tem uma outra pessoa que tem o direito, e ele vai falar com ela, esta pessoa, que é um parente mais próximo do que ele disse. No outro dia, ele cancelou suas agendas. Ele cancelou os seus compromissos. Porque se fosse pessoas que não estivessem querendo o bem de alguém, e também para si, porque via que era a pessoa ideal, ele jamais, não, eu estou em tempo de colheita, eu tenho que conversar com o meu gerente, eu tenho que ir onde o pessoal, não, mas ele se envolveu para trazer a solução dentro dos padrões de Deus. No outro dia ele não estava no campo, no outro dia ele não estava na sua fazenda. Sabe onde ele estava? Estava lá na porta da cidade. E sabe o que ele fez? Ele chamou 10 anciões. 10 anciões. Hoje não se chama nem o seu pastor. Não se comunica ao seu pastor um namoro. Porque já entende que há uma inconveniência nisso, e ele, como homem de Deus, não vai aprovar. Mas ele chamou 10 anciões e disse: olha, nós estamos aqui para resolver um negócio em relação a Ruth. Estou esperando o meu parente aparecer aí para conversarmos, porque a tutela, o direito é sobre ele, segundo a lei.
E de repente aparece o homem. Ele vai passando, ele diz: ei, encosta aqui, é contigo mesmo que quero falar. Noemi está aí e quer vender as suas terras. Ele disse: eu compro. Não, mas tem uma mulher com ele, tem uma pessoa com ela, e aí você vai ter que comprar ela como serva sua. Ele disse: não vai dar certo não. Sabe por quê? Porque eu já tenho mulher lá em casa. Já tem mulher lá em casa, se eu levar outra vai dar problema. Não quero. Ele disse: pois pronto, eu assumo o negócio. Eu compro as terras dela e compro a serva. E quando resolver o negócio, ele falou para os anciões, disse: agora ela não vai ser apenas a minha serva, vai ser a minha esposa. Dentro da legalidade, irmãos. Olha a sequência. Diz do texto do capítulo 4, que o que aconteceu quando Boaz se casou e teve relação com ela. Deus deu um filho. Deus deu um filho. Quem é esse filho? Quem é esta pessoa? Obed é o pai de Jessé, e Jessé é o pai de Davi. E Jesus veio de onde? Da descendência de Davi. Vocês acham que se Boaz tivesse se prostituído, se ela tivesse assediado ele, tinham se prostituído, iria funcionar esse negócio? Jamais. Então, fazer as coisas dentro da legalidade, você vai ter filhos que vai para a história, você vai para a história, o seu nome e os seus feitos glorificam o nome do Senhor. Deixa eu dizer, 10 anos no capítulo 1, 10 anos de tragédias, 10 anos de morte, 10 anos de decepção, a ponto de alguém chegar e dizer: estou decepcionado com Deus, não me chama de Noemi, me chama de Mara, sou amarga, Deus fez juízo para comigo, Deus não foi benevolente, Deus não foi misericordioso para comigo, matou meus filhos, matou meu esposo. 10 anos, só tragédia, porque saíram do centro da vontade de Deus. Em busca da provisão, esqueceram de confiar no provedor. Talvez você possa estar passando por um ambiente e que ainda está na nossa mente a questão do deserto. Está passando por um deserto. Porque é tempo de deserto, irmãos. Sabe por que Jesus não transformou as pedras em pães? Porque ali era tempo de fome, era tempo de jejum, era para jejuar. Ele não iria fazer isso, porque iria sair do propósito. Tem pessoas que não estão nem aí para o propósito de Deus na vida dele. Abre mão de ministério, abre mão de cargos, abre mão de tudo. Mas são pessoas que vai acontecer como aconteceu com Orfa. Procura na Bíblia o nome envolvendo esta mulher que desistiu no meio do caminho. Não tem. Não tem. E sabe o que acontece? Deus, Ele quer que nós confiemos nele. Ele quer que nós o confiemos e não tentemos nos envolver com aquilo que não está no centro da sua vontade. Uma das coisas que sai do centro da vontade de Deus é a chamada tentativa de ludibrídio. Sabe? Você querer mostrar uma coisa que
não é, que não dá para ser. Uma hora a máscara vai cair. Porque Jesus ele disse que tudo